Amém? Os irmãos podem assentar-se. O tema da mensagem desta noite é Firmados na Esperança. E o tema específico da mensagem de hoje é Fé é a certeza de coisas que se esperam. Bom, temos falado de manhã e à noite, ao longo desse tempo, do nosso período de jejum e oração pela igreja, e período esse que termina no próximo domingo pela manhã. E o tema é Firmados na Esperança. E o propósito desse tempo de jejum e oração é o de orarmos pelos pedidos do boletim de oração da igreja, em favor da igreja, pela campanha de missões, como já dissemos, para alcançarmos o alvo, pelo Brasil, por você mesmo, por sua família, e para que todos nós estejamos firmados na esperança. Muito bem. O texto que tem servido de base para esse tempo é o de Mateus 12, 17 a 21, que é uma citação do profeta Isaías, no capítulo 42, versos de 1 a 4. Pois bem, neste último verso de 21 diz assim: no seu nome os gentios colocarão a sua esperança. E esse nome é o nome de Jesus. E nesse último verso está, então, o tema da campanha desses 40 dias, jejum e oração. Nós já temos dito cada vez que temos pregado aqui à noite que o mundo não nos oferece qualquer perspectiva animadora, que vivemos tempos difíceis no mundo, no nosso país, no contexto social, no contexto econômico, e isso acontece de forma global. Muitos estão vivendo sem esperança, sem perspectiva, desanimados, apáticos, acomodados, indiferentes, frios, inertes, inseguros por dentro e por fora, ansiosos, temerosos, angustiados, desesperados. Não se teve, não sei se algum dia houve certeza de alguma coisa, mas não há nada, nem ninguém em quem quer que seja possa colocar a sua esperança. E este é o mundo em que nós vivemos. Nada é seguro, tudo é muito frágil, tudo é muito incerto. É exatamente por isso que a nossa esperança precisa estar unicamente naquele em quem nós esperamos, que é Jesus. E no seu nome os gentios colocarão a sua esperança. A mensagem dessa noite tem como base Hebreus 11, de 1 a 6. Por isso já dissemos que o subtema dessa noite é fé, é a certeza de coisas que se esperam. A melhor definição sobre fé nós a encontramos na Epístola aos Hebreus, no verso 1 do capítulo 11. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. E a melhor definição sobre esperança nós a encontramos na Epístola aos Romanos, no capítulo 8, versos 24 a 25, texto que nós examinamos no domingo passado. E nestes dois últimos versos, daquele texto que examinamos, dizem assim estes versos: porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois quem espera o que está vendo? Mas se esperamos o que não vemos,
com paciência o aguardamos. Por isso, a esperança a que a Bíblia se refere exige fé. Ora, a fé é a certeza, Hebreus 11:1 diz, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Fé é a certeza de coisas que se esperam e convicção de fatos que não se veem. Então, fé é certeza. É certeza daquilo que eu e você esperamos, de coisas que se esperam, e também é a convicção de fatos que nós não vemos. Fé, por sua vez, não é um salto no escuro. Fé não é pensamento positivo. Você e eu já ouvimos muitas vezes as pessoas dizerem, eu acredito que vai dar tudo certo, ou eu tenho fé que vai dar tudo certo. Esse tipo de fé, quando se diz isso, no sentido que normalmente todos dão a essa frase, não é a fé verdadeira. Podemos dizer isso para animar alguém que está para baixo e até torcermos por isso, mas isso não é fé. Seria melhor dizer, eu espero que tudo dê certo e que tudo termine bem. Por quê? Porque a fé é a certeza de coisas que se esperam e a certeza de fatos que não se veem. Então, fé é certeza, fé é convicção. Mas essa certeza, essa convicção, não tem como base, repito, o meu pensamento positivo, o meu achômetro. Esse termo, eu não sei se alguém inventou, mas se não inventou, eu inventei. Achômetro é aquilo que eu acho. É uma avaliação que eu tenho do que eu acho que vai ser. Então, fé não tem como base o que eu acho. Ela tem como base a palavra de Deus. A fé verdadeira tem como base a palavra de Deus, logo também a nossa esperança tem como base a palavra de Deus. Então, não é uma fé baseada em suposições, e a nossa esperança também não é um pensamento positivo. Eu espero conseguir, eu acho que vou conseguir. É por isso que o texto que estamos vendo afirma a seguir. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Este mesmo verso, na nova tradução, na linguagem de hoje, diz assim, foi pela fé que as pessoas do passado conseguiram a aprovação de Deus. Não é o que está escrito literalmente, mas faz sentido. O que está escrito literalmente é, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. E essa versão que eu citei por último, foi pela fé que as pessoas do passado conseguiram a aprovação de Deus, o que não é diferente, mas dito com outra linguagem. O texto se refere às pessoas que são mencionadas nas Escrituras, mais especificamente neste mesmo capítulo, que desde o princípio exerceram fé em Deus e na sua palavra.
Ele começa falando de Abel, de Enoque, de Noé, de Abraão, Isaac, Jacó, de Sara, e vai discorrer sobre praticamente, eu não diria todos, mas as principais pessoas que revelaram fé e que são descritas nas Escrituras do Velho Testamento. Por isso que o capítulo 11 é descrito também como a galeria dos heróis da fé. Com a graça e a permissão de Deus, nós queremos nos deter nas duas primeiras, ou seja, nas duas primeiras pessoas mencionadas neste capítulo, que são Abel e Enoque. Mas antes vamos ver o verso 3. O verso 3 diz assim: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Eu vou ler novamente. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Na Bíblia, há uma palavra hebraica que descreve o ato de Deus criar. A palavra é bara, que significa criar. Criar algo totalmente novo, que nunca existiu antes. Significa também criar algo do nada. É importante que nós tenhamos isso em mente. Criar algo do nada. É isso que descreve o ato de Deus na sua criação. Então, a palavra bara, criar, é usada 3 vezes no primeiro capítulo de Gênesis. Gênesis 1:1 diz assim: no princípio Deus criou os céus e a terra. A palavra ali é bara, significa criar do nada. No verso 21 diz assim: e depois disso nós temos a descrição da criação de Deus, do universo. Depois no verso 21, diz assim: assim Deus criou as grandes criaturas marinhas e todos os seres vivos que se movem, os quais povoam as águas, segundo as suas espécies, e todas as aves, segundo as suas espécies. E Deus viu que isso era bom. Então, todas essas coisas também foram criadas por Deus do nada. E, finalmente, ela é dita novamente no verso 27. Assim, Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Como isto aconteceu? Deus simplesmente disse: haja e houve. Gênesis 1:3, eu não vou ler todo o capítulo, mas Gênesis 1:3 diz assim: então Deus disse: haja luz, e houve luz. Eu não sei de você, mas eu acho isso fantástico. E quando eu digo fantástico, eu digo que coisa estupenda, coisa tremenda, coisa gigantesca. Deus simplesmente disse: haja luz, e houve luz. Gênesis 1, 6 e 7. E Deus disse: haja um firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. E Deus fez o firmamento e a separação entre as águas debaixo do firmamento
e as águas acima do firmamento. E assim aconteceu. Haja um firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. E no final do verso 7 diz, e assim aconteceu. Deus falou e aconteceu. Como ele fez isso? Simplesmente pela sua palavra. E assim por diante você pode ver a descrição da criação em todo o capítulo 1 de Gênesis 1. É exatamente por isso que, desde há muito, existem várias teorias sobre a origem da criação, a origem do universo. Eles podem procurar por todo lado e não vão achar. Porque Deus criou tudo do nada. Deus criou tudo do nada. Ele simplesmente disse, haja e houve. É por isso que existe uma teoria hoje, amanhã já existe outra, depois vai existir uma terceira, quarta, quinta. Uma das teorias mais absurdas é a da evolução. O Evangelho de João começa dizendo, João 1, no princípio era o verbo. E qual o significado da palavra verbo? A palavra verbo é a palavra logos, que no grego significa palavra. É por isso que a NVI traduz, no princípio era a palavra. É uma referência à pessoa de Jesus. Mas por que diz, no princípio era a palavra? Porque é isso que quer dizer o texto. E desde há muito vem sendo traduzido por verbo, porque a palavra verbo significa palavra. No princípio era o verbo, ou seja, era a palavra. Deus sempre se revelou por meio da sua palavra. Deus sempre se manifestou através da sua palavra. É por isso que ninguém nunca viu Deus como Deus. E ninguém pode vê-lo. A Bíblia diz que ele habita em luz inacessível e que ninguém pode vê-lo e permanecer vivo. No Velho Testamento nós temos várias teofanias, são manifestações de Deus em várias formas, de várias maneiras, que não são necessariamente aquilo que ele é, mas foi a maneira que ele achou por bem de usar em várias circunstâncias para manifestar-se. Uma delas teria sido a de Melquisedeque, mas eu não discuto isso porque não há como afirmar que ele era apenas uma pessoa que estava ali no lugar de Deus, mas tudo faz muito sentido. Mas o texto diz que no princípio era o verbo, ou seja, era a palavra, e diz que a palavra, que é Jesus, estava com Deus, e que o verbo, que é a palavra, era Deus. Ou seja, no princípio, Jesus já existia, ele estava com Deus e ele era Deus. Ele estava no princípio com Deus. E o texto diz no verso 3, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ou seja, como é que Deus criou tudo? Por meio da sua palavra. E o que Jesus é? A palavra de Deus. E o texto está dizendo que todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, que é a palavra de Deus, nada do que foi feito se fez. Eu quero ler
Eu vou ler o verso 4, que diz também: a vida estava nele. E quando o texto diz a vida estava nele, não quer dizer que ele tinha vida, mas que ele era e é a vida. Aliás, Jesus disse isso bem claro depois: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas o texto que me veio à mente agora foi o texto de Colossenses, que é um dos mais extraordinários, que falam sobre a pessoa de Jesus Cristo. E eu amo esse texto. O verso 15 diz assim acerca de Jesus Cristo. Aliás, eu vou ler o 12. Dando graças ao Pai que os capacitou a participar da herança dos santos na luz. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é, vejam o que diz o texto, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Muita gente interpreta primogênito como sendo uma criatura de Deus, mas depois dessa declaração, o texto diz, o primogênito da criação, ele explica o que ele quis dizer com isso. Pois nele foram criadas todas as coisas. Nele quem? Em Jesus. Por isso ele é chamado de primogênito, porque ele é o princípio de todas as coisas. Nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. E o texto continua dizendo, ele é o cabeça do corpo, que é a igreja, ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, ou seja, o primeiro a ressuscitar dentre os mortos para não mais morrer. Para ter a primazia em todas as coisas. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E indo lá para Hebreus, capítulo 1. Se não me engano, é o versículo 3. Fala de Jesus assim: o Filho que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Então, vejam como tudo isso faz muito sentido, não é? Por isso, dissemos que pela fé, Hebreus 11, 3, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. E a palavra não é visível. Você ouve, mas você não vê. Mas voltemos a Hebreus 11, 2. O texto diz, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho.
Vamos ver apenas dois desses testemunhos. Primeiro, é o primeiro a ser dado neste capítulo, Abel, Hebreus 11:4. Diz assim: pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual obteve o testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio da fé, mesmo depois de morto, ainda fala. O texto diz que Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim. Através desse sacrifício, o texto diz, pelo qual obteve testemunho de ser justo. Como é que alguém é declarado justo diante de Deus? Pela fé. Mas aqui diz que foi através de um sacrifício. Nós sabemos que no Velho Testamento, as pessoas eram declaradas justas diante de Deus quando elas tomavam um cordeiro, tenro, e ele não podia ter nenhum defeito, porque ele era e sempre foi uma figura do futuro sacrifício de Jesus, que veio sem defeito, veio sem pecado, e por isso poderia receber os nossos pecados sobre ele e poderia nos purificar de toda injustiça. Então, o texto diz que pela fé, agora nós temos dito, e eu insisto nisso, porque todos que são citados aqui pela fé, fizeram em obediência a uma palavra, e é a palavra de Deus. Então, alguém vai dizer, mas onde é que está escrito que Deus deu alguma ordem para Abel? Não precisa estar escrito. O fato de Abel ter feito o que agradou a Deus, faz-nos saber que ele fez o que Deus queria. Porque o que Deus se agrada é que nós façamos aquilo que Ele manda que nós façamos. Então, pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo. A Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E o que Abel ofereceu a Deus foi um sacrifício com derramamento de sangue. O animal, o cordeiro que ele ofereceu, teve o seu sangue derramado. E ele teve a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Pois bem, podemos entender melhor isso vendo Gênesis 4, capítulo 2, a segunda parte até o verso 7. Diz assim: Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi agricultor. Aconteceu que, ao fim de certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as primícias do seu rebanho, os primeiros frutos do seu rebanho, e da gordura deste. A gordura sempre foi queimada no altar, e Deus sempre ordenou, depois ficou bem claro isso, que a gordura animal seria proibida por Deus, que eles não deviam comer. E esta é uma razão pela qual veio a se descobrir depois, mais tarde, que a gordura animal não é saudável, e por isso que Deus ordenou que antes de alguém comer um animal, ele deveria ser oferecido a Deus, a gordura deveria ser totalmente queimada pelo fogo, e depois ele poderia comer a carne daquele animal. Bem, existem outros detalhes que eu não quero entrar agora para não desviarmos
os nossos pensamentos. Mas o texto diz que Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. O Senhor se agradou de Abel e da sua oferta. Seria ele mais justo do que seu irmão? Não. Ele simplesmente ofereceu a Deus algo que Deus disse em algum momento que nós não sabemos que ele devia oferecer para ser aceito por Deus. Nós sabemos que a única maneira de Deus nos aceitar hoje não é com base nas nossas obras, mas é com base na obra que o seu Filho fez na cruz do Calvário, quando ele derramou ali o seu sangue por nós. Então, nós não somos declarados justos pelo que fazemos ou somos, mas simplesmente pelo que Jesus fez, quando nós colocamos a nossa fé naquilo que Jesus fez. Então, o texto diz: o Senhor se agradou de Abel e da sua oferta. O que faz o ofertante aceito é a oferta. É porque é a oferta que torna justo o ofertante. Mas eu estou falando de uma oferta de um animal que podia trazer purificação. Não estou falando de dinheiro, não. E quando nós pensamos em oferta, no Novo Testamento, nós estamos pensando na oferta que Jesus fez de si mesmo na cruz do Calvário. A Bíblia diz que com uma única oferta ele aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Foi a oferta que ele fez de si mesmo na cruz do Calvário. Mas o texto diz: mas de Caim da sua oferta não se agradou. Caim ficou muito irritado e fechou a cara. Prestem atenção nisto. Caim ficou irritado e fechou a cara. Então o Senhor lhe disse: por que você anda irritado? E por que essa cara fechada? Se fizer o que é certo, não é certo que será aceito, que você será aceito. Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. O que foi que Caim fez? Caim ofereceu algo que ele quis, do jeito que ele quis, como ele achou que devia. E o que Abel fez? Abel ofereceu a Deus aquilo que Deus havia requerido dele. E por isso ele foi aceito, foi acolhido. Eu sei que várias pessoas dizem 1000 coisas sobre esse texto, mas eu entendo esse texto assim. E porque eu creio assim, eu ensino assim. E se você quiser se dedicar ao estudo do texto, dedique, que você vai encontrar realmente o porquê do que eu falo. Por que anda irritado? Por que essa cara fechada? Se fizer o que é certo, se você fizer o que eu digo para você fazer, não é verdade que você será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta. Há uma escolha, a pessoa pode fazer o que Deus quer e o que Deus não quer. O homem é livre para fazer o que quer e do jeito que quer. Mas tudo que eu e você fazemos vai ter suas implicações. O pecado está aí à porta, esperando para pegar você na desobediência. O desejo dele será contra você. Mas é necessário que você o domine. Você tem que fazer a escolha certa. Fazer as coisas do jeito que Deus quer e não como você acha que deve. Mas voltemos ao texto. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Hebreus 11, 2.
O segundo exemplo que nós temos aí é o de Enoque. Hebreus 11, 5. Pela fé, Enoque foi levado a fim de não passar pela morte. Não foi achado porque Deus o havia levado. Pois antes de ser levado, obteve testemunho de que havia agradado a Deus. Então, a versão mais antiga diz: pela fé, Enoque foi trasladado. O que significa ser transportado daqui para o céu. Aqui é uma linguagem mais simples. Enoque foi levado. A palavra trasladado, no contexto bíblico, dá a ideia de alguém que foi transportado para a presença de Deus, né? Então, pela fé, Enoque foi levado a fim de não passar pela morte. Não foi achado porque Deus o havia levado, pois antes de ser levado, obteve testemunho de que havia agradado a Deus. Como é que alguém agrada a Deus? Fazendo a vontade de Deus. Por que eu faria a vontade de Deus? Porque eu creio que o que Ele manda que eu faça é bom. E eu faço em obediência. Não existe fé sem obediência também. Não adianta nada dizermos, eu creio. Mas se você não faz o que Ele manda você fazer, você não está crendo. Se você cresce de fato, você obedeceria. A Bíblia diz que os demônios também creem e tremem, e nem por isso eles são salvos. Agora, vamos ver o que Gênesis fala sobre Enoque. Gênesis 5, 22. Enoque andou com Deus. E depois que gerou Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Enoque andou com Deus e não foi mais visto, porque Deus o levou para junto de si. É isso que diz o texto de Gênesis. Parece que Enoque conheceu a Deus quando tinha 65 anos. E até o final da vida dele, que foram 365 dias de vida ao todo, ele andou com Deus durante 300 anos. Eu amo essa parte também. Aliás, é difícil dizer o que eu não amo na Bíblia. Mas amo essa expressão, Enoque andou com Deus. Você pode imaginar coisa mais extraordinária? Hoje, Deus habita em cada um daquele que tem fé em Jesus e que o recebe como seu Salvador e Senhor. Nós temos hoje o testemunho do Espírito, que testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Agora, existe uma diferença muito grande entre ter o Espírito de Deus e entre ser filho de Deus e em andar com Deus. Você vai dizer, isso é impossível. Colossenses capítulo 3. Diz assim: que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração.
e tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Tudo. Isso significa que eu e você somos chamados a viver em Cristo, por meio dEle e através dEle. E quanto a isso também, em João capítulo 14, João capítulo 14, Evangelho de João, capítulo 14, primeiro versículo 21, Jesus disse aqui: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a ele. Mas no verso 23 ele diz também: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Como é que Deus faz morada em nós? À medida em que nós guardamos a sua palavra. Já o Salmo 119, se não me engano, o verso 11 diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, quando nós vivemos a palavra de Deus, é Deus vivendo essa palavra em nós. Mas voltemos para Hebreus 11, 6 agora. Depois de falar o que fala no verso 5, pela fé Enoque foi levado a fim de não passar pela morte. Não foi achado porque Deus o havia levado, pois antes de ser levado, obteve testemunho que havia agradado a Deus. Em Gênesis nós vimos que Enoque andou com Deus durante 300 anos e foi levado para a presença dele sem passar pela morte. Mas o verso 6 diz assim, de Hebreus 11, 6, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Por que Enoque andou com Deus? Porque ele creu em Deus, creu que Ele existia, creu que valia a pena andar com Ele, creu que havia recompensa em gastar tempo, se é que podemos assim dizer, investir tempo na presença de Deus. E por isso ele foi arrebatado. Por isso ele foi trasladado. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Eu tenho perguntado, sempre que eu entrevisto uma pessoa, eu procuro saber como é que se ela está lendo a palavra, se ela está gastando tempo em oração. E a maior parte das pessoas não tem sido instruídas nesse sentido. Porque não oram quase, porque não leem a palavra. Muitos passam dias, meses sem ler a palavra. Eu não entendo isso, não entendo. Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Se não estamos lendo a Bíblia, de que estamos vivendo?
Estamos vivendo do que diz a televisão, do que dizem as redes sociais, do que você lê aqui, ali, acolá. Se você não tem gasto tempo, investido tempo com a palavra de Deus, tem alguma coisa errada. Se você não investe tempo falando com Deus, tem alguma coisa errada. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Para você gastar tempo com Deus e permitir que Ele fale com você através da sua palavra, é preciso você crer que vale a pena gastar tempo, vale a pena investir tempo. É preciso que você creia que Ele recompensa você. Olha, você não acrescenta nada ao que Deus é se você orar, se você ler a Bíblia. Deus não vai ser melhor porque você faz isso. Deus não vai ser mais Deus porque você faz isso. Quem vai ganhar é você. Você vai ser instruído, vai ser orientado, vai ser fortalecido, vai ser enriquecido, vai entender, vai discernir, vai se tornar mais humilde, mais obediente, mais cônscio das suas fraquezas e limitações, mais cônscio da grandeza e do poder de Deus. E tudo isso vai trazer benefícios enormes para você. Para concluir, a fé verdadeira tem como base a palavra de Deus. Logo, a nossa esperança tem como base também a palavra de Deus. Não há esperança se você não lê a palavra de Deus. De onde vem a sua esperança? Não há como ter esperança sem ler a palavra de Deus. Porque sem ler a palavra de Deus você não tem fé. Romanos 10, 17 diz: e assim a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Filhos hoje crescem sem desenvolverem o hábito de ler, ouvir, estudar, memorizar, meditar na palavra de Deus. Toda semana nós damos um versículo para as pessoas memorizarem. E muitas pessoas não valorizam a importância de memorizar a palavra de Deus. Se você não ler, não se esforçar para memorizar textos bíblicos, a Bíblia diz que o Espírito nos faria, Jesus disse que o Espírito nos faria lembrar de tudo que ele havia dito, mas ele faria lembrar. Para você lembrar, você tem que antes ter lido. Como é que você vai saber se o que está vindo à sua mente é dele ou não? Então eu disse que filhos estão crescendo sem serem orientados a gastarem tempo com a palavra de Deus. Sem serem orientados a ler a palavra de Deus e a orar. E por que que eles estão crescendo assim? Porque os pais não estão fazendo isso. Olha, não estou generalizando, mas eu estou falando que a carapuça caia onde for apropriado. O ensino da Bíblia é desde o princípio que está em Deuteronômio 6, 4 a 9. Escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Estarão no seu coração, pai, estarão no seu coração, mãe. Você as inculcará a seus filhos e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se. Quando é isso? É o tempo todo.
Também deve amarrá-las como sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos. Você as escreverá nos umbrais da sua casa e nas suas portas. Jesus disse que a boca fala do que está cheio o coração. Como vocês podem falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. A pessoa boa, tira do tesouro bom coisas boas, mas a pessoa má, do mau tesouro, tira coisas más. Então, essa situação precisa mudar. Se os pais não abrirem os olhos quando se derem conta, seus filhos terão outros mestres. Professores humanistas que colocam tudo no homem, colocam sua esperança no homem. E a palavra de Deus diz: maldito o homem que que confia no homem. É o profeta Jeremias quem diz isso. A nossa confiança tem que estar em Deus e na sua palavra, e não no homem. E vai ser objeto de ensino de ateus, porque as universidades estão cheias dessas pessoas que ensinam estas coisas, ensinam estes valores, que estão formando filhos e filhas que não têm o hábito de ler a palavra de Deus. E se eles não forem fortalecidos na palavra, eles vão ser presa fácil. Eu tenho visto muitos exemplos de pessoas que, quando entram numa universidade, vão se desviando, vão se desviando, vão se desviando. Se os pais não se arrependerem e voltarem para as Escrituras, perderão seus filhos para o mundo e para o inferno. Crescerão sem fé, logo sem esperança para essa vida e para a vida vindoura. Repetindo, a fé verdadeira tem como base a palavra de Deus. Logo, a nossa esperança tem como base também a palavra de Deus. Eu convido você a fechar os seus olhos, você que está aqui e você que está em outro lugar, e a falar com Deus sobre o que você ouviu nessa noite. O que eu falei aqui está ardendo dentro de mim, está queimando. Tenho estado triste ao constatar o que eu falei aqui hoje. Não vou citar nomes, não vou citar exemplos, mas é uma triste constatação. E eu clamo a Deus por misericórdia. Misericórdia para os filhos e para os seus pais, quando estes estão sendo negligentes. Hoje corre-se muito atrás de ganhar-se mais e mais. E os filhos estão entregues à televisão, estão entregues às redes sociais e a N coisas, mas não estão sendo ensinados na palavra de Deus. Senhor, nós clamamos por misericórdia. Misericórdia para nossas vidas, misericórdia para com os nossos filhos, misericórdia para com os nossos netos, misericórdia para com a tua igreja, para com o teu povo, para com os pais. E pedimos que o Senhor tenha misericórdia. Misericórdia. Que o Senhor nos acorde para realidades
que estão sendo negligenciadas, que estão sendo esquecidas, como é a tua palavra, no dia a dia, como é a prática da oração, como é a vida devocional, como é a participação dos cultos, inclusive presenciais. Vamos a todos os lugares, enfrentamos todas as dificuldades, mas não queremos estar juntos quando podemos estar juntos. Estamos amando o conforto de ficar em casa quando podemos estar aqui. Estamos amando a vida fácil, cômoda. Pedimos, Deus, um despertamento. Pedimos um avivamento, Deus. Pedimos que o Senhor avive as nossas vidas. Avive a tua igreja neste lugar. E que o Senhor nos ouça por Jesus. Nós oramos no nome de Jesus. Pedimos que ao sair daqui, saiamos em paz. Seguros, cercados pelos teus anjos. Pedimos que o Senhor nos ajude a viver e andar na tua presença, a temer o teu nome, a te buscar e a te achar, enquanto há tempo. Pedimos essas coisas no precioso nome de Jesus. E agora, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus sejam sobre todos nós agora e para todos sempre. Amém.